Olá a todos novamente, eu sou Antônio Preto, juntamente com Aracel Albuquerque e Rubens Victor. Elaboramos alguns assuntos para estar transmitindo para vocês. Bem, somos residentes do curso de licenciatura em informática do campus Teresina Zona Sul e hoje estamos dando continuidade aos sistemas operacionais, assunto abordado no encontro anterior, no qual eu deixei uma polêmica para vocês estarem acessando o site, tá certo? Para estar vendo a polêmica de como que surgiu o primeiro sistema operacional, se houve realmente a cópia do sistema operacional, se Bill Gates realmente copiou ou não. Espero que vocês tenham acessado o site e tenham conseguido ler a reportagem. A reportagem que, no caso, o próprio Bill Gates dá seu depoimento, certo? Bem, pessoal, hoje a gente vai estar abordando mais alguns aspectos dos sistemas operacionais. Atualmente, quando você liga um computador para fazer algum tipo de atividade, logo após você apertar o botão Power, no caso o botão ligar, um componente muito importante para a realização dessa atividade entra em ação, que no caso é o sistema operacional. Você vai ligar o computador, como eu falei anteriormente, para estar enviando um comando para um hardware, e esse hardware ele necessita de um tradutor para estar fazendo essa tradução do que você está querendo. E esse tradutor se chama, digamos, em algo bem básico, é um tradutor, se chama sistema operacional. É ele que vai estar fazendo essa tradução para você, tá certo? Bem, pessoal, esse é um assunto que a gente tem que abordar também, esse conceitozinho básico, que é de extrema importância, que você tem que saber o que é um sistema operacional de código aberto e de código fechado. Em primeiro lugar, o software de código fechado, no caso, você sabe que o sistema operacional é um software, ou um conjunto deles. E alguns dizem que é um conjunto, outros dizem que é um software. Na verdade, é um software. De código fechado são distribuídos com uma licença e não podem ser modificados ou adaptados pelo usuário, como é o caso do iOS e do Windows. Por outro lado, o software de código aberto é o oposto, pois pode ser modificado pelo usuário e é distribuído gratuitamente. Bem, aqui a gente tem uma ilustraçãozinha do que seria um software de código aberto e de código fechado. O exemplo é o Windows e o iOS. Por que a gente deu esse exemplo? Quando você formata um computador, vem ele de cara, ele tem uma licença. Se você não pagar por aquela licença, ela já vem incluída no preço do computador do qual você comprou. Ou seja, aquele sistema que vai funcionar no seu computador, ele é pago. Ele não tem o seu código, ele não é aberto para que você consiga estar adaptando. Acredito que vocês, após comprar um computador, ou até mesmo pedir para alguém formatar o computador, posteriormente ele vai estar pedindo atualização. O que seriam essas atualizações? Bem, depois que você faz um sistema, ele apresenta algumas falhas, alguns requisitos que o usuário solicita e ele não existe ainda. Então, o fabricante daquele software vai ter que fazer aquele software executar alguns comandos que ele não existe ainda. Ele vai estar programando novamente aquele requisito que o usuário solicitou e vai estar enviando uma atualização. Às vezes, quando você liga ou desliga o computador após ele formatar, ele vai pedir para estar atualizando. Ele vai estar atualizando alguns recursos que não existiam anteriormente. O software de código aberto, como é que seria o de código aberto? Bem, o de código aberto, você mesmo, se você for um programador, esse software ele não consegue estar executando esse determinado comando aqui. Aí você mesmo pode estar acessando o software e pode estar modificando ele, certo? Você tem que ter bastante conhecimento da linguagem de programação. Você mesmo pode estar acessando ele e modificando para que ele execute uma determinada ação que você venha a estar solicitando e ele não conseguia anteriormente.
Esse seria um conceitozinho básico do que seria um software de código aberto e um software de código fechado. O de código fechado, apenas os fabricantes conseguem estar manipulando. O de código aberto, o usuário ele consegue estar manipulando, consegue estar readaptando ele de acordo com a necessidade. Lembrando que o de código aberto ele não possui licença, ou seja, ele é liberado. E é um exemplo do Linux. O Linux ele é um sistema operacional de código aberto, no qual ele é readaptado constantemente por programadores do mundo inteiro e é distribuído gratuitamente para os usuários. Existem várias versões do Linux. E no caso, se o usuário quiser estar baixando diretamente na internet, ele não possui licença. Agora, o Windows não, você tem que pagar uma licença para estar, e o iOS também, para estar utilizando ele. Assim mesmo com outros programas. Você baixa um programa da internet, vem uma versão que é demo, você consegue estar utilizando por 15 dias ou 30 no caso, e posteriormente você só vai estar conseguindo utilizar se você pagar uma licença. Ali é um software de código fechado, tá certo? Aqui mais adiante, pessoal, a gente tem o surgimento dos três primeiros sistemas operacionais mais utilizados atualmente. No caso, é o exemplo do Windows, o Linux e o iOS. Aqui a gente tem o primeiro sistema operacional da Apple, que no caso é o sistema operacional dos computadores da linha Macintosh da Apple. O seu surgimento ocorreu em 1984, que no caso ele lançou antes de Bill Gates, por isso que houve aquela polêmica que posteriormente Bill Gates lançou em 1985, por isso que o mesmo acusou Bill Gates de cópia, tá certo? Junto ao lançamento do primeiro Macintosh. Esse computador tinha 128 KB de RAM e um processador da família 68000 da Motorola. Inicialmente, seu sistema operacional era chamado de apenas de System. Bem, aqui a gente tem uma imagem ilustrativa de como que era o primeiro computador, fácil, aquelas janelazinhas que você se assemelha muito com os que a gente está utilizando, que a gente utiliza hoje em dia. E esse foi o primeiro sistema operacional da Apple. Aqui a gente tem o primeiro sistema operacional da Linux, que ele foi lançado em 1991. O programador Linus Torvalds, por que o nome Linux? Em homenagem ao seu criador, no caso. Revolucionou o mundo da computação a criar um sistema operacional de código aberto, como eu havia falado anteriormente, e disponibilizaram ao público de forma totalmente gratuita. Ou seja, ele fez um sistema operacional, no caso, ele deixou o código aberto. Caso alguém queira acrescentar algo a mais esse sistema, e torná-lo melhor, está disponível para todos que trabalham, no caso, com programação. Até aquele momento, quem quisesse utilizar um computador precisava adquirir uma licença de sistema operacional. Ou seja, existia apenas sistemas operacionais pagos, que você teria que estar comprando uma licença, certo? Aqui a gente tem mais ou menos como é que era a interface dele. Hoje em dia, acredito que não mudou muito a interface do Linux. Hoje, a maioria dos comandos, a gente tem que ainda estar digitando alguns comandos. Bem interessante para quem gosta de programação. Geralmente, só utiliza o sistema operacional Linux. Bem, aqui a gente tem o surgimento do Windows. Eu deixei ele para o final porque por conta daquela polêmica, certo? A primeira versão do Windows foi, no caso, a 1.01, surgiu em 1985, um ano após o surgimento do iOS. E, basicamente, alternava janelas fixas. Aqui a gente tem a imagem ilustrativa de como que seria o sistema da Windows naquela época. Na prática, como funcionava como uma extensão gráfica do MS-DOS, sistema operacional que já estava difundido. O Windows rendeu uma guerra judicial com a Apple, que no caso foi abordado anteriormente, que se jogava dona da interface gráfica e de ícones, como o símbolo de uma lixeira, no caso. Por conta disso, o sistema tinha algumas limitações gráficas, mas já assumia características que perduraram até hoje.
Aqui a gente colocou algumas imagens ilustrativas de como era logo da evolução do Windows, certo? Aqui a gente tem do 1.0, que foi de 1985, até o Windows 8, sabendo nós que hoje em dia a gente está utilizando a versão 10, dizendo a Windows, a Microsoft, no caso, dizendo ela que é a última versão do Windows, ela não vai estar mais lançando nenhuma outra versão, vai ficar apenas no 10. O que ela vai estar fazendo? Apenas vai estar atualizando de acordo com a necessidade do usuário. Aqui a gente tem a evolução do Linux, tá certo? O mais utilizado hoje em dia é o Ubuntu. Acredito que vocês vão estar conseguindo encontrar aqui ele, o Ubuntu. É o mais utilizado hoje em dia da linha Linux. E aqui a gente tem a evolução do Mac. As versões que foram lançadas até a versão 10.9. Aqui tem nossas referências. Bem, pessoal, eu coloquei essa referência para vocês e gostaria que vocês conseguissem estar acessando esse site também, ó, tecmundo.com.br, Sistema Operacional. Lá tem toda praticamente a história. A gente fez uma abordagem bem básica para vocês do que seria os sistemas operacionais, porque o nosso tempo é muito curto, tá certo? E se vocês se interessarem mais por esse assunto, ele está disponível também uma versão bem extensa aqui, vocês vão estar conseguindo aprender muitas coisas nesse site, tecmundo.com/sistemas operacionais, a história, contando a história dos sistemas operacionais, tá certo? Então, pessoal, o que a gente tinha para estar transmitindo para vocês era isso a respeito dos sistemas operacionais. Espero que todos tenham conseguido captar as informações básicas do que seria o conceito de sistemas operacionais. A gente agradece a todos e até o próximo encontro.